Bom dia pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo na paz? Professor César Roberto, seu professor de História do canal Educação. Estamos retornando aí nossas aulas, né? E hoje nós vamos trabalhar um tema muito comentado nos meios de comunicação, porque ele tem fatos todo dia, praticamente, que é sobre o conflito entre os palestinos e os israelenses, entre árabes e judeus, né? Existem várias denominações. E é interessante que em relação a esse tema, né, questão palestina, você resgata de tempos imemoriais, tempos bem distantes, é uma história que vem de longe, tá certo? Ok? Vamos lá? Então vamos tratar hoje sobre a questão palestina, né? Na nossa aula de hoje, nosso roteiro: analisar o processo conflituoso entre Israel e a Palestina, evidenciando as conexões internacionais de interesses observado nessa região. Pessoal, aí você está lendo Israel e Palestina, ora, no nosso texto e também nas leituras que vocês forem fazer posteriormente, vocês vão observando o quê? Vão observando a questão de que em Israel nós vamos ter o povo judeu, né? E na Palestina o povo árabe, tá certo? O povo árabe, tá legal? Então vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo de hoje. Aí você diz assim: professor, isso vem de onde? Vem desde quando? Olha, o conflito vem de longe, viu? Vem de longe, vem inclusive registrado nas Sagradas Escrituras. Porque, o que diz a Bíblia? Porque assim, em relação à questão palestina, você tem a manifestação do povo judeu, os que estão, né, no Estado de Israel, a manifestação dos palestinos, né? Aí temos uma série de analistas, né, historiadores, né, que procuram compreender esse conflito, né, naquela região do Oriente Médio. Mas vamos lá, o que diz a Bíblia? As razões para estabelecer o Estado judeu na região eram baseadas em fontes bíblicas, tá? Fontes bíblicas. Vamos lembrar que o povo judeu era uma nação sem um Estado. Vamos já comentar isso, né? Aguarda aí. Na sequência, os judeus consideram a área onde está a Palestina a terra prometida por Deus ao profeta Abraão. Tá aí a figura do profeta Abraão, figura bíblica, líder do povo, líder religioso, líder político, né, do povo judeu. Então, era a terra prometida, né? Um local para eles fixar residência, né, com seus familiares. Um povo que entende, então, que tem por direito, tá, por direito, a propriedade daquelas terras, né, o povo judeu. Então, assim, eles também se apegam à justificativa bíblica, né, ao argumento religioso. O povo judeu, como vocês sabem, é um povo profundamente religioso, né? Os chamados patriarcas bíblicos, né, a receberam após o êxodo, após a dispersão, né, após a dispersão do povo judeu pelo mundo afora. Então, o que acontece? Nós vamos ter uma nação que não tem um território, não tem um estado, não tinha um país. E eles reivindicavam para eles esse direito, né? O direito a partir da promessa bíblica é rejeitado pelos árabes. Tipo assim, olha, os judeus dizem que tem direito à terra, né, na Palestina, nós também temos, tá? E, alegando que o filho de Abraão, o Ismael, é também antepassado. Aí vocês estão vendo nessa imagem, né, porque tem toda uma história, né, tem todo um relato bíblico no Antigo Testamento, né, Abraão, idoso, né, com aquele desejo de ter um filho, um descendente. A esposa dele, além de ser idosa, também era estéril, né, não tinha como naturalmente gerar filhos. Então, a esposa do Abraão, ela combina, vamos dizer assim, com uma serva egípcia, né, Agar, tá nessa ilustração, para que tivesse um filho com Abraão. Então, o filho de Abraão com Agar, essa serva egípcia, é Ismael. E o que eles alegam, né, os árabes, é que eles descendem de Ismael, filho de Abraão. Abraão teve outro filho, né, com Sara, que aí já é Isaac, né, Isaac, filho de Abraão com Sara, e Ismael, filho de Abraão com
Agar, essa serva egípcia, tá? Sendo que o Isaac dá origem ao povo judeu, né, segundo a crença, e Ismael dá origem ao povo árabe. Então, dessa maneira, a promessa de Deus, segundo os árabes, incluía eles também. Vocês estão entendendo aí como é que a confusão é grande, né? Porque ambos alegam que têm direito à mesma terra, né? Tanto os árabes, né, povo palestino, como também os judeus, em relação ao Estado de Israel. E se apegam a esse argumento, essa justificativa bíblica, né, de que ambos descendem do pai Abraão. Tanto o povo palestino, descendentes de Ismael, como o povo judeu, descendente de Isaac. Além disso, né, a reivindicação dos palestinos é baseada no direito à ocupação, na prática, ocorrida por 13 séculos. 13 séculos. Então, assim, na argumentação dos palestinos, eles teriam mais direito, vamos dizer assim, que os judeus, né? Lógico. É o seguinte, pessoal, vamos logo assim deixar claro que nós temos aqui entender a argumentação de cada um, né, sem fazer juízo de valor, até porque a situação é tão complexa, não é uma questão simples, né? Tá certo? Lógico, se você perguntar para um judeu qual é a opinião deles, né, dele, ele vai alegar, ele vai argumentar que de fato eles têm direito àquela terra, tem tanta argumentação bíblica, tem outras argumentações que nós vamos debater ao longo da aula. Mas se você perguntar para um palestino, da mesma forma, ele vai ter fortes argumentos. Então, aqui e acolá, um lado se excede, né, comete atos de extrema violência, atos de muita hostilidade em relação ao outro. A humanidade torce, espera, deseja que haja um entendimento entre árabes e judeus, né, porque muitas pessoas já morreram, sobretudo civis, né, a vida lá é muito difícil, né, se você consegue sair da sua casa para ir estudar, para ir trabalhar, por exemplo, na faixa de Gaza, isso é muito complicado, né, na Cisjordânia também, né, então é um conflito que vem se arrastando aí há muito tempo, tá? E houve uma série de iniciativas no sentido de estabelecer a paz, infelizmente sem êxito, né? Pelo menos até agora, no momento que essa aula está sendo ministrada, está sendo gravada. Deus queira que daqui a alguns anos aí para frente, que vocês acessem aqui no YouTube, já tenham chegado ao entendimento, né, a uma convivência pacífica, mas por enquanto, infelizmente, ainda não. Então tá aí, a argumentação com base na Bíblia, tá? No Antigo Testamento, nos descendentes de Abraão. Vamos remontar agora ao Império Romano, né? Causas do conflito entre Israel e Palestina. Nem existia Israel ainda, não existia muito menos a Palestina, mas vamos começar pela expulsão dos judeus pelos romanos no ano 70, né? Depois de Cristo, no ano 70 já dessa era, quando os judeus tiveram que se deslocar para o norte da África e a Europa. Então houve a dispersão do povo judeu pelo mundo. Vamos ter uma nação sem um Estado. O que é isso? Uma nação. Um povo que tem as mesmas tradições, as mesmas origens, fala o mesmo idioma, a mesma religião, mas não tem um local, um Estado, um país. Assim é o povo judeu. Era uma nação, a nação judaica sem Estado. Para que vocês compreendam melhor, deixa eu dar aqui um exemplo. Por exemplo, a nação cigana, né? Então, eles têm a mesma origem histórica, falam o mesmo dialeto, né? Tem as mesmas tradições, mas não existe um país cigano, né? Um Estado cigano, que tem um governo próprio, né? Que tem um exército, que tenha o sistema de leis que regem aquele território. Entendeu aí? Deu para comparar direitinho? Nação cigana, né? Nação judaica. Podemos também dar um outro exemplo, para concluir essa questão de exemplos, as nações indígenas, eles têm as mesmas origens, assim, uma nação indígena, né? Falam os dialetos, tem a sua religiosidade, a sua cultura, os seus costumes, mas não tem um Estado indígena, por exemplo, aqui no nosso país. Está entendido a diferença, as características entre nação e Estado, ok? Assim foi, durante séculos, a nação judaica, que existia, mas sem um Estado judeu, tá bom? Uma nação judaica
sem um Estado judeu. Tá legal? Beleza? Então vocês estão vendo aí nesse mural romano, já um pouco desgastado aí pelo tempo, né? São séculos, mas trata sobre a dispersão do povo judeu que morava, né, naquela região, provocada pelos romanos, pelo Império Romano. Vocês estão vendo aí o candelabro, né? Diz com 7 local para colocar 7 velas, que é um dos símbolos do povo judeu, tá bom? Então eles têm que sair, eles são expulsos de fato. Na verdade, eles vão ter muitos problemas, os judeus também, nessa região. Por quê? Porque eles vão se recusar a adorar o imperador, né, como Deus, né? Bom, século XIX. Século XIX, olha esse teórico, né, o Theodor Herzl, é ele, no século XIX, esse cara que vai começar a defender essa tese, de que a nação judaica, né, tem direito a um Estado judeu. Né? Século XIX. Na onda dos nacionalismos que surgia na Europa, né, alguns judeus se congregaram em torno das ideias sionistas do húngaro Theodor Herzl, o cara que nasceu em 1860 e faleceu em 1904. Então ele não chegou a ver o Estado de Israel, que é exatamente a materialização, né, do que ele defendia teoricamente. Né? Então, assim, o século XIX, pessoal, teve essa onda, como está colocado aí na sua tela, né, de movimentos nacionalistas, ou seja, de nações que reivindicavam um território, reivindicavam um Estado, um país. E aí, grave bem esse nome, sionista, né? Porque as ideias, essas são as ideias que ele vai defender, as ideias sionistas, o Theodor Herzl. Então, Herzl defendia que o lar para os judeus deveria ser em Sião, ou a terra de Israel, a Palestina. E, finalmente, os judeus teriam um lar como os outros povos. Tá entendido? Então, assim, ora, da mesma forma que outros povos têm um território, que ele está chamando de lar, é interessante, né, pessoal, essa metáfora, né? É um local que você reside com a sua família, é um lar. O país, exatamente, isso é um lar. Só que eles não tinham este lar, o povo judeu. E é nesse contexto que o Theodor Herzl, ainda no século XIX, 1800 e tanto, ele vai defender as ideias sionistas, né? E aí, nesse contexto, ele diz o seguinte, olha, nós temos o direito a ter um lar, e este lar é na Palestina, é lá na terra de Israel. Então ele já aponta para aquela direção, ele já argumenta, associa um local, né, para que seja construído o Estado de Israel. Então grave esse nome, Theodor Herzl, ele é um pioneiro, né? É ele quem dá esse pontapé inicial, já apresentando para o povo judeu, algo concreto, uma proposta, né? No sentido de se estabelecerem em um território. Tá? E aí, quando o Theodor Herzl apresenta as suas ideias, ainda no século XIX, tem judeus espalhados no mundo inteiro. Tá legal? Judeus pela Europa, judeus nos Estados Unidos, judeus no Brasil, eles estão dispersos mundo afora, mas é interessante que eles se mantêm unidos, eles se mantêm coesos pela sua cultura, pela sua religião, sobretudo pela sua religião, tá bom? Movimento sionista espalhado pelo mundo. Ó, a Palestina está localizada entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, no Oriente Médio, e até o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, estava sob o domínio do Império Otomano. Tá legal? Esse Império Otomano, ele vai sucumbir depois da Primeira Guerra Mundial. Então, com a dissolução do Império Otomano, logo depois da Primeira Guerra, né, a Inglaterra passou a administrar a região em 1917. Então vocês estão vendo aí uma imagem de 1917, o povo... veja bem que naquela região, a princípio, dominado pelos palestinos, pelos árabes, tá? Pelos árabes. Mas é assim, foi um território que, historicamente, foi sempre ocupado, dominado. Império Romano, Império Otomano, depois o Império Britânico, né? Por último, a Inglaterra, em 1917. Então, assim, era uma região que, por um lado, era muito disputada entre as nações, entre os impérios, e também passa a ser disputada entre esses povos, né? O povo judeu, né? E o povo árabe. Eu vou chamar povo árabe generalizando, mas seria mais especificamente os palestinos, tá? Porque quando você fala em árabe é um conjunto mais amplo, né? Mas muitos textos que vocês vão ver por aí, né, nas suas leituras de aprofundamento, vocês vão observar que às vezes
Invariavelmente, às vezes inadvertidamente, se utiliza também árabes em relação aos palestinos. Lembrando que nem todo árabe é palestino, tá legal? A cartografia, mapas, para que nós entendamos melhor, né, os conflitos naquela região, né, na região da Palestina, o conflito entre a Palestina e Israel, é interessante fazermos constantemente uso da cartografia, né, dos mapas, tá legal? Dos mapas, para que você se localize, né? Nós estão vendo aí, ó, uma evolução, né, da área de tensão. Veja a evolução dos territórios na zona de conflito, pegando aí 4 momentos. 1946, logo após o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, o antigo território palestino. Olha, o território palestino, vocês estão vendo aí que praticamente 98, 99% dominado pelos palestinos. Lógico, os judeus não tinham chegado aqui ainda. Em 1947, com a criação do Estado de Israel, você já observa, o Estado de Israel foi criado, né, num território que já moravam há muito tempo, né, os palestinos, há séculos. E você está vendo em destaque aí a faixa de Gaza, uma região bastante disputada entre os judeus e os palestinos, tá? Em 1967 tivemos a Guerra dos 6 Dias, que não vamos comentar na sequência. Observe que nessa Guerra dos 6 Dias houve a expansão do território de Israel, tá legal? Israel aí nessa cor clara, representado. E neste último mapa, né, na sequência de 4, vocês estão vendo aí mais ou menos como a situação está hoje, né? O Estado de Israel, mas tendo que conviver aí com a Cisjordânia, né? E a região da faixa de Gaza, muito conflituosa, tá bom? Então nós vamos acompanhar essa sequência nessa aula de hoje, esse mapinha para você se localizar no espaço, do mesmo jeito que você tem que se localizar no tempo, tá bom? Durante a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões, algo em torno, ninguém nunca vai saber ao certo, né? Algo em torno de 6 milhões de judeus foram mortos, foram eliminados, foram exterminados. É o genocídio, né? É um absurdo, foi uma grande catástrofe, tragédia, né, da humanidade, né, o que a Alemanha nazista fez, né, com o povo judeu que foi utilizado assim por Hitler para mobilizar a nação alemã, né, no sentido de provocarem aí o extermínio, né? Então, mais de 6 milhões, algo em torno de 6 milhões, muita gente. Mais ou menos 6 milhões de judeus foram mortos. Então, gerou todo um sentimento assim, de solidariedade, né, da humanidade em relação ao povo judeu. Tá? Então, observem, se eles já vinham se movimentando desde o século XIX para se estabelecerem num local, para terem o seu país, para terem o seu Estado, né, o povo judeu, a princípio estimulados pelo movimento sionista, como nós vimos há pouco, né? Agora, depois da Segunda Guerra Mundial, eles vão ter aliados, eles vão ter nações que vão ficar solidárias a esta reivindicação do povo judeu. Então, com apoio internacional, principalmente pela ação norte-americana, a região foi dividida nesse período de tempo de 1948 a 1949 em 3 partes. Como vocês estão vendo no mapa, o Estado de Israel, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Esses nomes, esses locais, com certeza não são estranhos para você. Sobretudo para aqueles que acompanham o noticiário internacional, né, e que constantemente, né, você se depara com matérias, né, relatando conflitos, né, ataques, né, uns terroristas, né, entre judeus e palestinos, ou em Israel, ou na faixa de Gaza, ou na Cisjordânia. Aqui vocês estão vendo nesse mapa, pessoal, interessante, observe aqui os limites de Israel, né, Egito, a Jordânia, a Síria e o Líbano, né, e aqui o Estado de Israel, que foi reconhecido pela ONU como interessante. Em relação ao povo judeu, ele já tem o seu Estado, né, o seu país, que é Israel, né, ele foi estabelecido logo após a Segunda Guerra Mundial. Mas, ainda por acontecer, falta esse Estado palestino, né, que é uma reivindicação, que é um sonho secular.
Se os judeus conseguiram concretizar, né, esse sonho que foi estabelecer um Estado judeu, o Estado de Israel, no lado da Palestina ainda está por acontecer, tá bom? Não, ainda não, tá? Essa história está em curso, né, está em andamento. Mas veja bem, então assim, é um vizinho bem, bastante conflituoso, né? Essa região da Palestina, do Oriente Médio, por conta desses conflitos. Então assim, Jordânia, Egito, Líbano e Síria, né? Tem um vizinho bastante repleto de conflitos. Interessante, não comentei aqui com vocês, deixa eu mostrar também, porque também é muito comentado, as colinas de Golã, tá? Montes Golã, que é uma região bastante conflituosa, tá vendo? Ó, Montes Golã, aí você tem o quê? A Cisjordânia, a faixa de Gaza e o conflito com Israel. É interessante você fazer uso, né, desta análise de mapas, tá? São duas ciências que estão irmanadas, né, que é a história e a geografia, porque você precisa se localizar no espaço, né, que você estiver estudando. Não é só esse assunto não, qualquer assunto de história. Dando um close, né, ampliando mais aqui a faixa de Gaza, porque vocês estão vendo, olha, esse mapinha aqui é aquele mapa do slide anterior, que mostra Israel, mostra a Cisjordânia e mostra a faixa de Gaza. Você ampliando, né, a região da faixa de Gaza, o que é que você observa? Né? Uma estreita faixa de terra localizada na costa oriental do mar Mediterrâneo, vocês estão vendo aqui. Então, a faixa de Gaza ela é banhada pelo mar Mediterrâneo. Uma população de quase 2 milhões, né, de pessoas que moram nesse território, fazendo com que seja considerado um dos territórios mais densamente povoados do planeta, é a faixa de Gaza, porque o território é pequeno e a população é enorme, quase 2 milhões, né, de pessoas estão concentradas nesse território. Os últimos 21 assentamentos judeus na área, eles foram desmontados em 2005 e seus colonos evacuados. O que é isso, pessoal? Deixa eu comentar logo aqui. Assentamentos judeus. No meio dessa confusão toda, né, o Estado de Israel, ele empreendeu a instalação de vários assentamentos exatamente nessas regiões conflituosas, essas regiões que os palestinos reivindicam o direito. Então, tanto na faixa de Gaza como na Cisjordânia, o Estado de Israel, ele funda assentamentos, né, judeus. E os palestinos, lógico que não vão concordar, vão enfrentar, vão reagir. E uma das reivindicações, né, dos palestinos é exatamente no sentido de evacuar, né, que se retire esses judeus do seu território. Isso vem acontecendo lentamente, mas em 2005, por exemplo, 21 assentamentos judeus foram desmontados na faixa de Gaza e foram evacuados. Eles foram para outro local, ou para a Cisjordânia, ou propriamente para Israel. Então, os militares israelenses ocuparam o território, mantido, no entanto, sob bloqueio militar há anos, né? Veja bem, vocês estão observando que todos os acessos à faixa de Gaza, como vocês observam no mapa, eles são controlados por Israel. Então, nada entra e nada sai da faixa de Gaza que não passe, né, pela revista, né, pela investigação das forças militares israelenses, tá certo? A imensa maioria de seus habitantes é palestina, né? O povo palestino. Lógico, também vai ter povo também judeu convivendo nessa região conflituosa. A faixa de Gaza é governada pelo grupo extremista palestino Hamas. Com certeza você também já ouviu muito falar no Hamas. Hamas é um grupo, né, um movimento extremista, né, faz uso de violência mesmo nesse enfrentamento com o povo judeu. E é o Hamas quem governa, quem administra a faixa de Gaza, tá certo? Hamas. Depois a gente vai falar no outro grupo, o Fatah, que é um grupo que disputa poder com Hamas dentro do povo palestino, né? Então tá aí, pessoal. Então veja vocês que é uma região muito inflamada, né? Muito conflituosa, muito disputada, e a faixa de Gaza, por várias razões, né, ela é uma situação uma área muito tensa. Porque veja bem, quando você observa esse mapa maior, vocês estão vendo que
a faixa de Gaza, ela está cercada pelo Estado de Israel. Percebem? Né? Estão identificando direitinho. Então veja que eles estão praticamente ilhados, né, por Israel, né, da faixa do território, né, é Israel, do outro lado o mar Mediterrâneo. E é uma região muito estreita, né, e densamente povoada. Então, todas as questões lá são muito mais complicadas, questão de abastecimento de alimentos, né, os serviços públicos, tá certo? Então, tem toda uma tensão nessa área na faixa de Gaza, tá? As pessoas até às vezes usam essa expressão quando querem identificar que uma região é muito tensa, é muito conflituosa, tem muito enfrentamento. Ah, é a verdadeira faixa de Gaza. Virou até assim uma citação que as pessoas fazem, né? Olha esses assentamentos na Cisjordânia. Veja só. Novamente, eu vou voltar aqui um pouquinho o mapa para vocês verem. Olha, nesse slide vocês estão vendo em destaque, num close, né, a faixa de Gaza. Mas já nessa outra área aqui, que a gente vai ver no slide seguinte, é a Cisjordânia, né? Que no slide seguinte vai ser feito um close na Cisjordânia. Observe, é bem ampliado, né? Assim como a faixa de Gaza, cercada pelo Estado de Israel, né, por domínio israelense, a faixa de Gaza também. E olha que aqui que a confusão é grande, né? Veja só, a quantidade de assentamentos na Cisjordânia, olha a legenda. Essa cor mais clarinha, o controle civil é da Palestina, tá? Mas tem áreas que o controle civil e militar é israelense. Controle civil porque é o próprio governo, pessoas civis, não são militares, né? Que governam aquela área. Então você vê que é um quebra-cabeças, né? A área controlada pelos palestinos, a área que tem maiores concentrações de palestinos, áreas que são controladas pelos militares israelenses, né? Limites municipais de assentamento israelense, porque observem que a Cisjordânia, que é um território reivindicado pelos palestinos, mas está totalmente ocupado também pelos assentamentos israelenses, né? Olha aqui, assentamentos israelenses, nessa cor mais roxa. Então são vários assentamentos, tá? Então veja que, como é que a Palestina interpreta estes assentamentos? Como uma espécie de agressão ao direito deles a esse território, né? Lógico que o Estado de Israel nega, né? Ele disse que a questão não é essa, a questão é que o território de Israel não comporta todo mundo, enfim, procuram justificar a presença deles, né? Nesse mapa tá aqui a fonte, né? No mapa organizado pelo site da BBC, tá? Então, observe que a existência de assentamento, tanto nós vamos ter assentamentos organizados pelos palestinos, como assentamentos também organizados pelos israelenses. É uma região... Quando você olha para esse mapa, você vai ver, não tem assim bem uma lógica, limites não tão claros, está muito confuso, está tudo misturado. E é exatamente isso que é lá, a situação daquele território. Não existem... nós aqui na América do Sul, nós brasileiros, nós estamos já assim muito acostumados com limites claros, né, de países, né? Tem o Brasil, aí tem a Argentina, o Chile, né, tudo bem definidozinho, o Paraguai. Quando você olha para este mapa da Cisjordânia, chega a dar assim um chafurro na cabeça. Meu Deus do céu, que confusão é isso, né? Não fica muito claro qual é o território que é dominado por Israel, o território que é dominado, né, pelos palestinos. Mas é exatamente isso, porque é uma região em conflito, é uma região que está em disputa, em litígio, né? Não esperamos nós olharmos, né, para os mapas, né, dessa região e querermos localizar limites claramente definidos. Infelizmente ainda não. É um sonho, é um desejo. Eu digo até que não só deles, né? Não só de árabes e judeus, não só de palestinos e judeus israelenses, mas da própria humanidade, porque todas as vezes que você vê aquelas imagens, crianças feridas e mortas, né? Vítimas de atentados, né? Resultado da violência, né, entre israelenses e os palestinos, você fica desejando, né, fortemente que eles cheguem a um consenso, né, a um entendimento entre eles, porque muitos já morreram, né.
Para a situação ficar ainda mais tensa, né? Olha só, a cidade sagrada de Jerusalém, né? Principais pontos sagrados da cidade velha de Jerusalém, uma das cidades mais antigas da humanidade, né? Jerusalém. E é interessante que Jerusalém é uma cidade sagrada, pessoal, para as três grandes religiões monoteístas do mundo. É uma cidade sagrada para o povo judeu, é uma cidade sagrada para o povo cristão e é uma cidade sagrada para o povo muçulmano. Entendido? Entendido? Então veja que é uma região bastante disputada. Olha só, há até divisão em bairros. Aqui já tem uma divisão mais clara, mais conflituosa, viu? Veja bem, o bairro muçulmano, aqui identificado, né? O bairro cristão, um bairro judeu e um bairro armênio. Aí você está vendo aí alguns pontos de frequentação, até de chamado turismo religioso, né? Olha, o Portão de Damasco, a Basílica do Santo Sepulcro, onde se acredita que, né, foi sepultado Jesus, Nobre Santuário, Monte do Templo, Muro das Lamentações também, se observa muito, né, até em registros fotográficos, enfim, o Muro das Lamentações, que é um local sagrado do povo judeu, né? Veja só, e a Catedral de Santiago no bairro armênio. Então vejam vocês que essa região é muito tensa. Se a Palestina é uma região tensa por completo, agora tu imagina Jerusalém, né? Que estão ali convivendo lado a lado, judeus, cristãos e muçulmanos, né? Requer cuidados, inclusive, aos visitantes, né? Algumas áreas não se recomenda que os turistas frequentem, outras áreas são mais ou menos seguras, enfim. E eles precisam também do turismo porque eles trazem divisas, né? Pessoas do mundo inteiro que têm interesse, né, de conhecer a Terra Santa em Jerusalém, visitar Jerusalém, seja muçulmano, seja cristão ou seja judeu. Então é preciso acolher essas pessoas que vêm de muito longe, vêm do mundo inteiro, tá? Tá certo? Mas você lamenta porque, com certeza, nem Deus, nem Alá, nem Jeová ou Yahvé, como queira chamar, fica feliz ao ver, né, tantos dos seus filhos aí lutando entre si. Mas essa questão de guerras religiosas vem de muito tempo, vem desde as cruzadas, em que Jerusalém era ocupada pelos árabes, que era tido como os infiéis, né, pelos cristãos, e aí tivemos aquelas expedições indo da Europa para enfrentar, né, o povo árabe para expulsá-lo de Jerusalém. Tá bom? Não conseguiram ter êxito completo, como vocês estão vendo aí. Ainda hoje tem muito claramente a presença, né, dos muçulmanos na Cidade Santa, em Jerusalém. Que fica vocês estão vendo aí, fica na Cisjordânia, né? Está aqui o mapa ampliado, novamente a questão dos mapas, para que você não se perca, né, em relação à sua localização espacial. Toda vez que o professor, professora estiver tratando desses assuntos em termos de história, é importantíssimo você fazer uso, você recorrer, né, a bons mapas, atualizados mapas. Aqui é interessante essa foto, como vocês estão vendo, né? Está aqui novamente a fonte, BBC. É uma foto de satélite, né? Mas tem aqui todo um infográfico informando a localização, né, juntamente com o mapa, né, de pontos sagrados da cidade velha de Jerusalém. Alguns pontos são sagrados somente para os muçulmanos, outros somente para cristãos, outros para o povo judeu. Aí vai entrar a Organização das Nações Unidas na história, a ONU. Esse aqui é o plano de partilha da ONU, partilha daquele território. Como é que seria na cabeça dos membros da Organização das Nações Unidas? Porque o que ficou certo é que seria criar um Estado de Israel, mas não só um Estado de Israel. Olha aqui o projeto, como é que era inicialmente. Seria criado o Estado judeu, mas também um Estado árabe, e Jerusalém seria uma zona internacionalizada. Não seria definido nem como um território judeu e nem também um território palestino. Seria internacionalizado, né? A ideia é interessante. Cada um teria o seu estado, né? Teria o seu território, atenderia a um anseio tanto do povo judeu como também dos palestinos, através da criação, né, de dois estados, de dois países. Então, a divisão programada pela ONU previa o repasse de 55% do território aos judeus
e 44% permaneceria aos palestinos. Veja bem, quem é que já estava nesse território? Há séculos, os palestinos. Quem é que esteve antes e reivindicava a sua propriedade? Os judeus. A ONU, procurando estabelecer um entendimento, propôs essa divisão. Mais ou menos a metade, né? Sendo que o território judeu ficava um pouquinho maior, né? 55%. Né? E Palestina, né? Os 44%. Os judeus não tinham nada e os palestinos estavam com 100%. Né? Então a confusão começa mais ou menos por aí. As cidades de Belém e Jerusalém seriam consideradas território internacional. Por quê? Ora, devido ao significado religioso, tanto para muçulmanos como para judeus e cristãos. Então não tinha sentido pegar Jerusalém e dizer, ó, Jerusalém vai ficar pertencendo aos judeus, ou então vai ficar pertencendo aos palestinos. Aí você estaria criando mais confusão ainda, né? Tá certo? Então ficou definido, pelo menos na proposta da ONU, da Organização das Nações Unidas, logo após a Segunda Guerra Mundial. Lembram que nós comentamos há pouco, havia um sentimento, né, de uma dívida da humanidade em relação ao povo judeu, sobretudo após o genocídio, né, empreendido pelos nazistas, tá? Liderado por Adolf Hitler. Bom, os representantes árabes, eles não aceitaram, não aceitaram as determinações da proposta da ONU. Não? Então, já começou dessa forma. A ONU estabelece uma proposta, porque qual era o objetivo da ONU, pessoal, quando ela foi criada? A Organização das Nações Unidas. Era exatamente tomando como referência toda a tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial. Então a ONU foi criada com esse propósito, né, de estabelecer a paz mundial. E exatamente essa paz que não estava havendo naquela região. Então, uma maneira de procurar resolver foi exatamente a divisão dos territórios. Só que os árabes não aceitaram. Mesmo assim, no dia 14 de maio de 1948, foi fundado Israel, o Estado Judeu de Israel, após a retirada dos ingleses. Os ingleses estavam na região, saíram, e aí você tem uma fotografia histórica. Olha só, né? Olha só a estrela de Davi, que é um símbolo, né, do povo judeu, está na bandeira, né, de Israel. Olha a fotografia dele lá atrás, do Hertz, né, aquele que no século XIX, né, chegou a defender o movimento sionista, a criação do Estado judeu, tá? E o Estado de Israel. Então é um momento esperado durante séculos, né, por este povo judeu. Finalmente, a nação judaica teria um Estado judeu. Estão lembrados a diferença, nação para Estado, que nós já comentamos aqui, né? Foi a partir de 1948. Não existia o Estado de Israel antes de 1948, portanto, a nação judaica não tinha um Estado até então. E a reação? A reação veio em seguida, galera. A reação veio em seguida. Egito, Síria, Jordânia e o Iraque invadem Israel e deflagram, né, a Guerra da Independência. Não aceitam a criação desse Estado. Lembram que no slide anterior vocês viram que os árabes não aceitaram da forma como a ONU propôs. A guerra terminou em 1949 e teve como resultado a expulsão de 750 mil palestinos que passaram a viver como refugiados, ok? Como refugiados. Então, é uma situação bastante lamentável também. Eles já estavam naquela região, foi criado o Estado de Israel, os judeus chegam, se estabelecem, e aí houve a guerra e eles foram expulsos, né? Eles foram banidos, né, daquele território. Algo em torno de 750 mil palestinos, né, passam a viver na condição de refugiados, ou seja, sem um território. Então, se antes quem estava vagando, né, sem um local, sem um território, era o povo judeu, pois agora serão, nesse momento, os palestinos, né, porque eles foram expulsos logo após, né, o final da Primeira Guerra, né, da Guerra da Independência. Vocês vão observando na sequência da nossa aula que nós vamos tratar de outras guerras envolvendo árabes e judeus, tá bom? Especificamente no caso dos árabes, os palestinos, tá certo? Mas memorizem esse momento, 1948, criação do Estado de Israel e na sequência a reação
dos países vizinhos que ficaram solidários aos palestinos, porque Egito, Síria, Jordânia e Iraque, né, fazem parte dessa comunidade árabe, né, e bastante unida. Israel, pessoal, no momento dessa guerra, né, Israel aumentou o território em 50%. Como é que é, professor? Sim, em relação ao que a ONU tinha proposto, Israel aumenta mais ainda, né, a metade do território. Então, essa extensão de terra foi indicada pela ONU e ocupa 78% da área que tinha sido, a princípio, destinada à Palestina. Então, veja que Israel não respeita, né, aquela proposta inicial da ONU, tá? E vai também ocupar territórios que, a princípio, eram para ser designados para a Palestina. Tá? Não vá perder o fio da meada. Não vá, acompanhe atentamente, pessoal, porque é uma história muito dinâmica, né? Esse conflito entre israelenses e palestinos. Interessante, pessoal, que essa ação não foi questionada pela comunidade internacional, ou seja, calaram. E você sabe que quem cala, consente, né? Ou seja, os palestinos ficaram aí abandonados. Quando eu falo assim, comunidade internacional ocidental, porque a comunidade internacional árabe ficou solidária sim aos palestinos. A comunidade ocidental só vai reagir em 1956, foi quando Israel disputou o Egito e passou a assumir o controle do canal de Suez. Ah, meu amigo, aí os países do Ocidente começaram a ficar preocupados com Israel. Por quê? Porque Israel já está indo longe demais, porque a ideia não era essa. A ideia, a princípio, era de garantir um território, um Estado para o povo judeu, né? Sabendo que era uma região bastante conflituosa. Mas agora, veja bem, em 56, Israel assumiu o controle do canal de Suez, canal importantíssimo, né? Que passa ali, faz aquela ligação do mar Mediterrâneo com o mar Vermelho. Então veja que, acendeu uma luzinha amarela no Ocidente, né? Israel, ao assumir o controle do canal de Suez, já estava extrapolando, vamos dizer assim. Então, é como que se o mundo ocidental dissesse, não, peraí, não era um território que vocês queriam? Não era um Estado, né, para vocês estabelecerem seus lares, os lares judeus? Não, tudo bem, bacana, legal. Mas agora já estão ocupando o Egito, né? Antes vocês ocuparam o território que nós tínhamos proposto, nós que eu digo a ONU, né? Tinha proposto para dividir com a Palestina, um povo que já estava lá antes de vocês chegarem. Então ficou uma situação muito delicada, tá? Aquele direito que o povo judeu reivindicava a princípio, né? Inclusive se apegando aos relatos bíblicos, o que estava na Sagrada Escritura, agora o exército israelense está adotando uma postura ofensiva, né? Imperialista, estava se expandindo. Agora, é interessante, né, pessoal? Porque não existia o Estado de Israel, ele foi criado e que uma coisa precisa reconhecer e admitir. Em pouquíssimo tempo, né, os israelenses se organizaram militarmente, né? Porque, vejam bem, eles estavam dispersos, eles começaram a migrar para aquele território. Mas foi judeus do mundo todo, judeus do Brasil, alguns foram para lá, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra. Ao saberem, né, desse novo território, um Estado que já nasce com esse propósito de acolher a comunidade judaica, então muitos foram para lá. E de uma maneira bastante organizada, né, bastante disciplinada, em pouco tempo eles estruturam um exército, né, uma defesa. Não só a defesa, aqui eles começam a atacar também, né? Bom, pessoal, em 1959 é fundada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Então veja só, se foi criado o Estado de Israel em 1948, demoraram até um pouquinho, né? Em 59 eles disseram, não, pois então, peraí, vamos nos organizar também, nós, palestinos. Então, se os judeus já têm o seu Estado, né, já reconhecido inclusive pela ONU e pelas outras nações do Ocidente, nós ainda não. Então eles criam a OLP, né, Organização para a Libertação da Palestina, que só foi reconhecida pela ONU, pessoal, em 1974. Demorou também.
A ONU também, porque olha, eles foram criados em 1959, a Organização para a Libertação da Palestina. Então, é isso que os palestinos também argumentam, que o Ocidente, historicamente analisando, eles têm tido, o Ocidente, as nações ocidentais têm tido uma postura muito mais simpática a Israel que em relação à Palestina. Então, olha o tempo que demorou, né? Olha o tempo que levou para a ONU reconhecer a OLP, inclusive dialogando com a OLP. Os membros da Organização para a Libertação da Palestina usavam da luta armada como caminho, né, para resistir a Israel. E um dos seus nomes mais conhecidos foi Yasser Arafat. Esse da foto, ainda jovem, né, depois ele vai ter toda uma história na defesa, né, dos interesses, dos direitos dos palestinos, né? E Yasser Arafat, líder da organização, da OLP, a partir de 1969. Ou seja, 10 anos depois que a OLP foi criada, surge o Yasser Arafat e ele vai associar muito fortemente o nome dele à luta dos palestinos. O principal grupo político da OLP é o Fatah, que é um grupo moderado. Então, veja bem, há pouco nós falamos do Hamas, que é um grupo mais violento, né? Já o Fatah é moderado, né? Esse moderado, vamos colocar entre aspas, porque muitas vezes, digamos assim, numa perspectiva democrática ocidental, não é tanto moderado, porque vocês estão vendo o próprio... olha aí, atrás do Yasser Arafat, você está vendo uma arma, né? Porque é o seguinte, cada um vai ter seus argumentos. A OLP vai argumentar que não está atacando, que está se defendendo. Israel, da mesma forma, vai argumentar que não está atacando, está se defendendo, né? Então, cada um tem daí os seus argumentos, as suas razões, as suas verdades, tá bem? Mas para nós que estudamos a história, né, nós temos que entender o que cada um defende, o que cada um propõe. Vimos aí que o Estado de Israel foi criado e na sequência, nem bem na sequência, já, né, 2 décadas depois praticamente, não, perdão, no caso aqui a OLP foi criada 10 anos depois, né, porque foi em 48, o Estado de Israel. Veja bem que aí os palestinos também vão criar uma organização, uma entidade para congregá-los e para defender seus interesses, que foi a Organização para a Libertação da Palestina, OLP. Grave OLP, lembre do Fatah. Fatah é um grupo político, não é o principal grupo, porque também dentro da própria OLP tem as divergências, assim também como dentro do Estado de Israel. Vamos ter alguns que defendiam um acordo, um entendimento de Israel com os palestinos, mas vamos ter outros, né, mais pesados, que vão defender o enfrentamento militar mesmo e a expulsão dos palestinos. Mas gravem isso, Fatah, grupo moderado ligado à OLP. Mais uma vez, vamos fazer uso dos mapas, porque em 1967 aconteceu a Guerra dos 6 Dias. E o que foi a Guerra dos 6 Dias, né? Israel ocupa a faixa de Gaza, a península do Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã, na Síria. Então foi uma violenta ofensiva, né, de Israel em 1967. Tá? 500 mil de palestinos fogem e o Conselho de Segurança da ONU aprova a resolução número 242, que torna inadmissível a aquisição de território pela força e o direito de todos os estados da região coexistirem pacificamente. Vejam bem, coexistirem pacificamente. Não é obrigado se amarem, se beijarem, né, convidar um para o aniversário do outro, mas tem que pelo menos coexistirem pacificamente, tá certo? Porque não tem lógica se matarem da forma como, né, que vinha acontecendo. Então, grave isso, a Guerra dos 6 Dias, tá? Depois desse movimento, o que é que vai acontecer? Multiplicaram por 3 o tamanho de Israel, depois da Guerra dos 6 Dias. Observe que o Estado de Israel, e aqui o território conquistado, né, no desdobramento da Guerra dos 6 Dias, em 67, Península do Sinai, né, a Cisjordânia e as colinas de Golã, na Síria. Então, meus queridos, foi assim uma ação bastante agressiva, né, das forças militares israelenses em relação aos territórios palestinos. O Sinai, para vocês terem uma ideia, só foi devolvido ao Egito, né,
ao Egito em 1982. Foi ocupado em 67. Israel devolveu Gaza aos palestinos em agosto de 2005, relativamente recente. Essa faixa de Gaza, que nós já comentamos, né, em momentos anteriores dessa aula. E se retirou dos 4 pequenos assentamentos no norte da Cisjordânia. E resultou a Guerra dos 6 Dias nesse emaranhado que vocês estão observando aí, né? Que emaranhado é esse? Áreas palestinas intercaladas com áreas israelenses, né? Nos territórios da Cisjordânia. E também registrando a presença, né, das colônias judaicas, tá certo? Então grave isso, né? Logo na sequência da criação do Estado de Israel, nós tivemos a Guerra pela Independência, né, em que Israel enfrentou vários países vizinhos, que eram países árabes, que eram solidários aos palestinos. Na sequência vamos ter a Guerra dos 6 Dias, que foi em 67, quando Israel se expandiu de forma muito agressiva, né, naquele território, tá certo? No território dos palestinos, tá? Os árabes tentam reaver o território ocupado em 1973. Esses territórios que nós vimos no slide anterior, que Israel ocupou após a guerra, desdobramento da Guerra, né, dos 6 Dias. Na Guerra do Yom Kippur, né, um dia sagrado do povo judeu, tá? Os árabes tentam recuperar esse território, né, que Israel passa a dominar. Israel conseguiu uma nova vitória, pois contava com apoio indireto dos Estados Unidos. Então, pessoal, nós estamos em 1973, em plena Guerra Fria, o mundo bipolarizado, né? De um lado o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Do outro lado, o bloco socialista, liderado pela ex-União Soviética, tá certo? Então, cada uma dessas grandes nações, elas vão procurar ampliar, né, os seus domínios, as suas áreas de influências. Então, os Estados Unidos não vai perder essa oportunidade e vai ficar do lado de Israel, né? Então, Israel, que já tinha todo o seu potencial militar, mas ainda contou com esse apoio indireto dos Estados Unidos, né? Os árabes vão reagir, né? Ao perceber essa ação bastante agressiva do próprio Estados Unidos, né, solidário a Israel, os árabes agora vão criar uma outra entidade. Antes você viu, a OLP era mais específica, né, Organização para a Libertação da Palestina. Agora, com a OPEP, é mais ampla, né? Organização dos Países Exportadores de Petróleo, um cartel. O que é um cartel, pessoal? A gente aprende isso nas aulas de geografia, não é verdade? O cartel é uma associação de empresas, né, que passam a dominar um segmento. Eles definem preços, né, eles acabam impondo as condições. Isso, inclusive, é um crime, né, um crime econômico, né, porque quem é a vítima desse crime? Nós, os consumidores, que nós não passamos a ter a opção, né, de comprar de um ou de outro, porque não vai ter diferença de preço, eles vão impor, né, o preço. Isso acontece muito. Inclusive, você liga o noticiário, você observa matérias em relação, por exemplo, um cartel, né, dos postos de combustíveis. Pronto. Se for um cartel, acabou. Eles se reúnem, né, rapidamente, são poucos proprietários dos postos, e definem, né? Olha, o valor da gasolina vai ser tanto, o valor do óleo diesel vai ser tanto, e acabou. E aí nós, consumidores, ficamos à mercê, né, dessas decisões. Lógico que quando se constata o cartel, né, há o quê? Há uma reação, né, do próprio Poder Judiciário no sentido de desmontar esses cartéis. Bom, esses países árabes, eles riquíssimos em petróleo, né, então eles vão acabar se estruturando dessa maneira, né? É uma reunião dos países exportadores de petróleo, né, que acaba elevando o preço do petróleo. E aí nós tivemos o choque do petróleo. O que foi o choque do petróleo? Foi exatamente isso. Como eles não tinham condições de derrotar os Estados Unidos, por exemplo, né, Israel, em termos de conflito armado, tá? Mas
nesse aspecto econômico, eles perceberam isso. Ora, mas nós temos petróleo, muito petróleo. O mundo precisa de petróleo, precisa de gasolina, de óleo diesel, né? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos estabelecer as condições, as regras do jogo, tá? E assim isso acontece. A princípio, através da definição de uma organização. Interessante, pessoal, observem que a humanidade, em determinadas situações como essas, percebe que não adianta agir sozinho, isoladamente, tá? Que há necessidade de haver uma organização. Tanto é que você observou há pouco, houve a criação da Organização para a Libertação da Palestina, né? Em relação a esse confronto com Israel, propriamente dito, e tivemos uma articulação dos países árabes, né, que tinham grandes reservas de petróleo, né? E aí até abriu a mente de muitas nações ocidentais para a pesquisa e o desenvolvimento de fontes energéticas alternativas, como, por exemplo, a energia eólica, né, dos ventos, energia solar, tá? Porque não tinha como ficar dependendo somente dos derivados de petróleo. Por duas razões. Primeiro, que o petróleo é uma fonte energética esgotável, né? Se esgota. Você vai tirando o petróleo, cava um poço, você vai, né, fazendo a extração do petróleo, num belo dia ou no triste dia, né, os engenheiros informam que acabou, não tem mais petróleo ali, já foi tirado tudo, né? Tá esgotado. Esse é um problema, né? Já o outro seria exatamente essa questão política, misturada com a questão econômica. Questão política porque as nações que dominam as reservas petrolíferas são os países árabes, né? Que ficam solidários à Palestina, né? Contra os países ocidentais. Tá certo? Em 1979, tivemos a humanidade alimentou mais uma esperança, que foi o quê? Os acordos de Camp David. Vocês estão vendo aí o presidente, né, dos Estados Unidos, né? O Nixon está intermediando um acordo entre Israel, tá, e a Palestina e o Egito. Opa, aqui é o Egito. Lembrado? Estão lembrados daquela questão de quando que a Palestina invadiu o Egito, tá? Aliás, perdão, quando as forças de Israel invadiram o Egito. Meus queridos, nosso tempo está encerrando, admiral. Nós vamos retomar na segunda aula a partir deste slide, tá? Precisamos comentar mais, tá legal? Vamos fazer um breve intervalo, logo estaremos retornando para darmos sequência à nossa aula.